Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e vamos juntos aqui viver emoção, viver os acontecimentos. Boa parte dos acontecimentos que eu vou estar passando aqui se passaram na minha vida, se passam na minha vida e estou aqui tirando uma mensagem de cada acontecimento. Alguns desses acontecimentos doem um pouquinho, né? Mas dele tiramos então mensagens que possam nos auxiliar, que através desse entendimento a vida fica mais leve. Vocês perceberam que eu tô com a voz meia rouca, né? Ontem eu estava aqui nesse rancho que eu estou hoje, que é o Rancho Florista, e depois que eu terminei o vídeo ontem, eu fui cortar a grama. A gente sabe que se valoriza só quando a gente pega no pesado e faz o serviço do outro, né? Embora eu já tenha o hábito de fazer isso, mas também quando me apuro sempre tem alguém para me auxiliar. Então tô eu, né, ontem pegando no pesado, fazendo aqui o corte da grama, né? Então peguei, tive uma dificuldade para dormir essa noite por conta da alergia, da poeira, do corte da grama. Mas isso não me impede de fazer o que eu gosto, embora que eu sei as consequências. E na vida é assim. Você se pega fazendo aquilo que não pode, sabendo-se que tem consequência, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com essas consequências. Ou você aceita as consequências ou você nem inventa, né? Mas eu inventei e quero sempre continuar inventando, porque eu gosto de cortar a grama, de manter tudo limpinho, né? Faz parte da vida. O que você quer para você, você é responsável pelo que você tem. É a vida. No vídeo de ontem, nós estávamos falando sobre quando uma pessoa, né, está, de repente, como eu contei do filme que eu assisti, que a mulher ficou depressiva, né, diante da situação que ela estava passando na vida dela, mais do que natural, né? Somos seres humanos, sentimos as coisas, não tem como evitar, não tem como chorar, não chorar, tem que pôr para fora, tem que desabafar. Só que não podemos fazer disso um mar de sofrimento. Foi isso que ela fez, ela deu continuidade naquele mar de sofrimento, né? Além de ter passado por aquilo tudo, ela quis continuar vivendo tudo aquilo. Então, tem pessoas que passam por certos acontecimentos e não passa. Ela continua ali, presa naquele fato que aconteceu e todo o corpo dela responde ao ato. Ficar se isolando, né? Se resguardando da realidade. Prefere ficar ali presa num quarto. Vocês devem estar perguntando como uma pessoa, né, como eu, alta astral, possa estar falando desse assunto com tanta convicção. Nada como ter vivido o fato para saber falar dele. Então, eu já passei por uma experiência de querer ficar dentro do quarto, de querer me isolar, de não querer encarar a realidade. Então, eu sei até onde isso vai dar. E eu sei também de algumas consequências que ocorrem quando você quer tentar ajudar uma pessoa assim. Vocês vão se assustar com o que eu vou falar agora. Então, prepare-se para a boa da realidade. A boa da realidade é que quando uma pessoa está assim, é como você tentar salvar uma pessoa que está no alto mar ali se afogando. Você chega perto dela, né? Tenta socorrê-la, tenta tirar ela daquele sofrimento, e muitas pessoas sabem, né? Que já passaram por essa experiência, sabem que quando você vai tentar salvar uma pessoa, ela te puxa para baixo. No caso de uma pessoa que ela não quer ir para o inferno depois que morrer, ela já está nele.
O caso da pessoa que já está nessa situação, ela puxa o outro que está tentando ajudar para baixo. Ah, então quer dizer que eu não vou ajudar uma pessoa que está em depressão porque ela pode me puxar para baixo? Na realidade, você tem que estar preparado para fazer tal serviço. Você tem que ter o emocional muito bem equilibrado para estar fazendo tal serviço. Porque, com certeza absoluta, se você não estiver preparado, você vai ser puxado para baixo. Eu passei por uma situação difícil. Eu estava passando por uma situação difícil, tá? Isso já faz uns 18 anos. Acho que já faz uns 18 anos isso. Eu não aceitava o fato de que meu relacionamento não estava dando certo. Eu não aceitava o fato de que eu não conseguia achar uma saída para aquilo tudo. E mesmo assim eu estava ali caminhando, né? Enfim, uma parte da minha vida que eu não aceitava o fracasso de não conseguir resolver a situação. Mas eu estava ali, sempre alegre, sorrindo, otimista, acreditando que ia ser possível. No meio de tudo isso, eu quis ajudar uma pessoa que eu sabia que estava deprimida, porque tinha perdido um amor e não estava aceitando essa situação que ela estava vivendo. Enfim, não vem ao caso. Estava com o sentimento abalado. Estava se sentindo derrotada, querendo apenas morrer. Estava se sentindo, como eu falei no vídeo passado, aquela mulher que está vivendo dentro de uma casa cheia de destruição. Embora a casa seja linda, o que ela via, ou o que ela não via, é que a casa em si estava negra, cheia de destruição. Porque é isso que acontece quando você está nesse estágio. As pessoas de fora vê a casa linda, mas na realidade a casa está toda destruída pelo eu da pessoa que frequenta a casa. Então a casa estava envolto pela essa nuvem negra, cheia de sujeira e imundície dela própria, da pessoa própria. Quando uma pessoa está assim, é assim que se torna a casa dela. Embora nós, seres humanos, não vemos, mas essa é a realidade. Essa pessoa eu tentei ajudar. Ocupar a cabeça dela, dei a ela um emprego na minha loja, né? Ela estava indo muito bem no início, né? Estava cumprindo com os horários, pouca conversa, então os funcionários já sabiam que ela tinha que deixar ela fazer o que ela queria e o que precisava ser feito, mas nada de cobrança, deixa ela ali, ocupando o tempo dela com outra coisa. De vez em quando eu ia lá, dava carinho, atenção, enfim. Dei a ela a oportunidade de ir às ruas, né, fazer as cobranças da loja, tal. Ela começou a agredir os clientes nossos, aí tivemos que tirar ela disso, aí passei ela para outro setor, enfim, a gente foi assim trabalhando. E nos finais de semana, às vezes eu saía com ela, ou ia lá conversar com ela, enfim. Onde eu estou querendo chegar? Eu estava tentando ajudar uma pessoa que nem eu mesma estava curada para isso, né? Mas eu estava inibindo o meu ser, a minha situação, para ajudar essa pessoa. E estava então também ocupando o meu tempo para não pensar nos meus problemas. Mas como eu falei no vídeo passado, às vezes a gente quer tampar aquela ferida, né, com o esparadrapo, né? Ou você quer, de repente, então, colocar as flores para tampar aquela rachadura da parede, aquela umidade da parede. Então você fica ali tampando para que ninguém saiba, ou que nem você mesmo quer saber, né? E fica ali então tentando ajudar o outro, se nem você se ajudou a si mesmo. Então eu estava fazendo isso. Numa determinada situação, ela me ligou, né? E que estava num psiquiatra que estava passando mal, que era para mim ir lá. Eu peguei, larguei tudo que eu estava fazendo e fui até ela. Chegando lá, o que ela fez? Eu entrei dentro do consultório onde ela estava com a psiquiatra. O que ela fez? Ela saiu e fechou a porta, trancou a porta e me deixou lá dentro.
Eu não entendi nada, eu só quis conversar com a psiquiatra para saber o que estava acontecendo. A psiquiatra falou, nós vamos ter que conversar com você, você precisa de tratamento, você precisa se cuidar, você está doente, você está com paranoias. Aí eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ela falou assim, você está fazendo a pessoa na qual está tentando te ajudar, querendo fazer ela acreditar que ela é louca, que ela precisa de ajuda. Ela não precisa de ajuda, você precisa de ajuda. Eu conversei muito com ela e ela expôs que você precisa de ajuda. Eu olhei bem para a psiquiatra e falei, realmente, eu estou passando por umas situações meio complicadas e realmente eu preciso parar e vir fazer uma consulta, me tratar, procurar a raiz das minhas situações e tentar curar a raiz para que o tronco todo não desabe. Realmente eu preciso disso. Porém, eu é que estou tentando ajudá-la. Mesmo eu estando ali quase caindo, eu estou tentando escorar e nós duas vamos escorar na outra para que as duas não caiam. Foi mais ou menos assim que eu passei para a psiquiatra. Porém, ela falou, não, ela falou que o seu tratamento tem que ser iniciado hoje e eu já vou preparar você para a gente fazer uma bateria de exames e então proceder com o tratamento, porque ela já deixou até acertado o seu tratamento mensal. Fiquei besta. Quis abrir a porta, ela apoiou a mão e falou, não, vamos conversar, não vai sair daqui assim. Eu falei, liga agora para minha patroa, falei bem assim, e pergunta para ela quem é eu, o que eu estou fazendo na vida para estar aqui presa. Eu não sou ninguém, mas eu sou uma pessoa que trabalha, sou uma mãe de família. Peraí, tem um gato miando aqui. Aparecem muitos gatos assim aqui no rancho. Enfim, ó, o gato miando ainda. Eu fiquei ali, gente, pasma com tudo aquilo. Eu falei assim, olha, eu sou uma pessoa que trabalha, pode perguntar para minha patroa, eu sou uma pessoa que tento fazer as coisas direito, embora eu estou passando por uma fase do meu relacionamento, mas que não vem ao caso, eu só estou tentando ajudar ela. Aí pedi para ela ligar para minha patroa, né, e conversar com a minha patroa, que a minha patroa era como se fosse minha mãe na época, e ela então fez isso. Aí a minha patroa ficou muito brava, pediu para me liberar, que não havia cabimento aquilo tudo. O que aconteceu? Resumindo a história. Essa pessoa que eu tentei ajudar, tentou me puxar pro buraco da onde ela estava. Às vezes você não está no buraco, às vezes você está só no meio do buraco tentando sair. Então, se você não estiver preparado para ajudar alguém, nem inicie. Procure saber se você está bem para isso. Porque dependendo da situação que a pessoa está, ela pode te puxar para mais para baixo ainda. Então, ela estava lá embaixo, eu no meio do buraco. E ela tentou se agarrar em mim para me puxar, para me equiparar à situação dela. Então, não é que eu estou aqui dizendo para você não ajudar o outro. Eu estou dizendo que vocês têm que estar preparados para fazer tal. Depois de tudo isso, ela se afastou de mim e já vai fazer todo esse tempo, né, que eu não falo com ela. Um tempo atrás, ela me mandou uma mensagem, no tempo do Orkut ainda, me mandou uma mensagem dizendo que me odiava, que não queria nunca mais me ver, que não me perdoava pelo que eu fiz. E o que eu fiz? Eu apenas descobri ela. Ela estava tentando se cobrir e eu descobri ela. Eu disse que ela que precisava de um tratamento. E então eu disse para a psiquiatra, esse tratamento já está pago? Já há 30 dias? Então eu passo isso para ela. Ela continua no quartinho dela, tá? Segundo as informações que eu soube, ela continua trancada no quartinho dela. E ela ainda não está curada. Ela mora numa casa linda, maravilhosa. Graças a Deus ela tem uma posição financeira que a sustenta. Ela afasta todo mundo dela. A única pessoa que eu sei que ela conversa é um irmão dela, que mora longe, que de vez em quando passa uns dias com ela.
É assim, eu amo muito ela, mas ela se afastou de mim porque eu não aceitei a ajuda dela. E porque eu deixei claro para ela que era ela que precisava se tratar. Na realidade, nós duas precisávamos nos tratar. Então, quando a gente não está preparado, não adianta a gente ficar se escorando um no outro, que realmente, se escorar um no outro, ou um ou outro vai puxar um ou outro para baixo. Então, a gente precisa estar preparado para entender que quando a gente não está bem mesmo, a gente tem que buscar pessoas que estejam bem para nos ajudar. Profissionais que não estão envolvidos emocionalmente na nossa vida, que possa realmente nos ajudar. Como eu estava emocionalmente envolvida por ela, e ela por mim, pela amizade, por tudo, né? Então a gente acabou que uma puxou a outra para dentro do buraco. No caso, ela estava tentando me puxar. E não aceitar o fato de que você venha saber que você está pior mais que um que outro, pode deixar a pessoa frustrada, revoltada e não aceitar tratamento de espécie alguma. Então, ela se encontra hoje ainda nessa situação. Eu espero que um dia eu consiga chegar nela e a gente possa se entender e ela, de repente, possa encontrar a paz e a casa dela volte a florir. Porque é isso que acontece. A casa fica... Quando eu assisti esse filme, eu me lembrei dela. É como se ela tivesse envolvida nesse mar de rosto. Como se ela tivesse nessa casa, tudo é escuro lá dentro e a casa é tão linda. Mas ela não consegue ver. Ela consegue transformar esse ambiente nesse ambiente, entendeu? É essa que é a realidade. O que é a sua casa? Como é a sua casa? Se você é uma pessoa alta astral, uma pessoa que cura suas feridas, uma pessoa que lida muito bem com seus conflitos, a sua casa realmente é uma casa iluminada, cheia de brilho, cheia de luz. Agora, se você não lida com seus problemas, só quer deixar eles com você, porque se sente bem com a solidão, se sente bem com a tristeza, se sente bem deitado na sua cama, você não está vendo, mas a sua casa está escura, sem vida. Prestem atenção nisso. Quando você perceber que a briga e a intriga, com certeza, as nuvens negras começam a tomar posse do ambiente. Então, não deixe que isso aconteça na sua casa. Afaste todo esse mal, se tratando, se curando, trazendo Deus para dentro do seu ser, dentro da sua casa, dentro da sua família. Não permita que a destruição da briga venha fazer com que a sua casa seja negra, escura e sem vida. Comecem agora a prestar atenção no que vocês falam, no que vocês fazem. E isso traz para você aquilo que você não vê. Toda casa que tem briga, discussão, toda casa que não há entendimento, que há palavrão e não há oração, ela é escura, negra, sem vida. Preste atenção nisso. Que casa você quer para a sua vida? Todo mundo quer uma casa linda, maravilhosa, cheirosa, perfumada, colorida, cheia de vida. Mas ela mesmo polui o ambiente que ela vive. Comece a pensar sobre isso. Se você não está poluindo a sua casa com palavras, com brigas, com desentendimento. Quando começar uma briga, sabe o que você faz? Você ajoelha. Ajoelha. No meio daquela briga toda, você ajoelha e ora ao Senhor, pede ao Senhor, Senhor, se faça presente agora. E Deus vai fazer com que toda aquela desarmonia comece a ter harmonia para você viver em paz. Então, quando você vê uma pessoa precisando de ajuda, peça ajuda, junte um mutirão de pessoas para ajudar essa única pessoa. E assim você não vai ser tomado
pela escuridão, não vai ser puxado para baixo, porque você está unido com a força dos amigos, dos irmãos, da família, para ir em prol de uma única pessoa. E assim, com essa força em Deus, vocês vão conseguir resgatá-la. Faça da casa de vocês um ambiente harmonioso. Que cor você vai pintar a sua casa? Ah, eu vou pintar a minha casa de rosas, janelas brancas. E aí, dentro da casa eu pensei em passar uma tinta branca nas paredes. Ai, vai ficar bonito. Aí você entra para dentro dessa casa linda, maravilhosa. Aí você começa a brigar, a se desentender, a criar atrito, xingar, maltratar, humilhar. E aí as nuvens negras começam a fazer parte da parede. Aí aquele branco vai sumindo, vai tomado por uma cor escura e negra. As telhas de aranhas começam a se formar, os ratos começam a ficar por ali, as baratas já ali é o lugar delas. Os animais peçonhentos começam a fazer parte do ambiente por conta que você os deixou entrar. A sujeira, a imundície entra porque você deixou eles entrarem. Comecem a se preocupar com as cores que você quer dentro da sua casa. Não permita que o mal tome conta das paredes Estou passando mal ainda da alergia. Não permita que esse mal venha fazer parte da sua vida, da sua casa. As paredes da sua casa são brancas e elas têm que permanecer brancas. Pensem nisso. Fiquem com Deus. Até amanhã.